Boa noite a todos e a todas, acadêmicas, acadêmicos, advogados e advogadas e docentes. Meu nome é Maria Eduarda Marinho, sou graduanda do curso de Direito da UFSC da sexta fase. Faço parte da Comissão de Organização do Congresso de Direito UFSC e do Centro Acadêmico 11 de Fevereiro. Vamos começar, então, a palestra agora sobre criminologia crítica na América Latina, com o estimado doutor Eugênio Raul Zaffaroni. Eugênio Raul Zaffaroni é jurista e magistrado argentino. Foi ministro da Suprema Corte Argentina de 2003 a 2014 e, desde 2015, é juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos, professor emérito e diretor do Departamento de Direito Penal e Criminologia na Universidade de Buenos Aires. É também doutor honoris causa pela Universidade do Estado de Rio de Janeiro, pela Universidade Federal do Ceará, pela Universidade Católica de Brasília e pelo Centro Universitário FIOE. É vice-presidente da Associação Internacional de Direito Penal. Para tecer comentários, vamos contar com a presença da doutora Fernanda Mambrini Rudolfo. Ela é defensora pública do Estado de Santa Catarina, com atuação na área criminal, graduada em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em Direito Penal e Processual Penal pela Univale, mestre em Direito, Estado e Sociedade pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutora em Direito pela mesma universidade. O doutor Eugênio Raul Zaffaroni já está conosco em chamada, ele está na Colômbia agora e aceitou muito prestosamente participar desse evento da Colômbia conosco. A doutora Fernanda já está subindo. Muito obrigada por estar presente, doutor Zaffaroni. É uma honra imensa tê-lo aqui conosco, mesmo que de forma virtual. E, sem mais delongas, te passo a palavra. Queridas amigas, amigos, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade que temos agora de falar um pouquinho sobre a criminologia na América Latina e, sobretudo, a criminologia crítica na América Latina. Bom, a criminologia da América Latina não pode deixar de ser crítica. Essa é a característica. Nós, latino-americanos, começamos a conhecer a criminologia crítica há uns 40 anos, pouco mais de 40 anos, especialmente pela obra de duas criminólogas, Rosa del Olmo e Lolita Níger de Castro, as duas grandes criminólogas venezuelanas que introduziram na América Latina as primeiras versões de criminologia crítica, depois continuaram outros, por sinal, no Brasil também, na Argentina. É um momento muito especial, momento no qual a América Latina vivia o drama das ditaduras de segurança nacional. A criminologia imperante até aquele momento era a velha criminologia teológica, positivista, centrada na pessoa do delinquente, entre aspas. A criminologia que, por regra, exaltava só aqueles casos de grandes crimes horríveis, homicidas psicopatas. Aquela velha criminologia teológica de origem positivista, mas alguma coisa estranha aconteceu. Bom, estava falando que a nossa criminologia crítica na América Latina foi introduzida pelas duas criminólogas venezuelanas, fundamentalmente, mas também por outros, nos tempos no qual a América Latina vivia o drama, o grande drama das ditaduras de segurança nacional. Devagar foi cundindo pela região, espalhando-se pela região, a onda crítica, mas aquela criminologia crítica
que trouxe para nós conceitos fundamentais, especialmente sobre a seletividade do poder punitivo, do exercício do poder punitivo, as características gerais do controle social, numa criminologia que era tributária do marxismo não institucionalizado, fundamentalmente, especialmente do marxismo de Frankfurt, da escola de Frankfurt. É uma criminologia inspirada na crítica criminológica dos países do norte, do hemisfério norte. Aquele momento do mundo era um momento no qual ainda existia aquela ideia de compatibilidade de democracia e capitalismo, cundia pelo mundo o keynesianismo, um matrimônio meio complicado, mas um matrimônio entre um capitalismo contido pelos Estados, isso no norte. No sul nós não tínhamos aqueles welfare state do norte, mas segundo aspirávamos a tê-lo. Alguns países tínhamos tido alguma primeira impressão de um estado de um welfare state, mas na América Latina isso não era uma realidade. Contudo, tínhamos a discussão se era possível atingir na América Latina um welfare state, um estado de bem-estar, ou isso era impossível. Então, a criminologia dividia-se numa criminologia mais radical, numa criminologia mais liberal, mas tudo isso, de algum jeito, provinha do hemisfério norte. Desde aqueles anos até agora, a situação do mundo mudou e a situação da América Latina também. Não vou negar a importância daquela criminologia crítica, não, de jeito nenhum. Aquela criminologia abriu-nos os olhos para perceber especialmente aquela característica estrutural do poder punitivo que é a seletividade. Mas o mundo mudou. Desde esse momento, a economia, especialmente nos últimos decênios do século passado, virou uma economia financeira e isso tem um reflexo no Sul, que é o tardocolonialismo financeiro. Eu acho que a segurança nacional foi o último capítulo do neocolonialismo, mas depois desse neocolonialismo advém um tardocolonialismo financeiro, que é o que estamos sofrendo neste momento, na atualidade. Aquela crítica era uma crítica ao poder punitivo de sociedades de consumo que eram nas do norte. Nós não tínhamos sociedades de consumo. E hoje se temos de... Eu não sei se temos de falar realmente em criminologia crítica ou análise sociológica do exercício do poder punitivo. A análise sociológica do exercício do poder punitivo necessariamente é crítica do poder punitivo. O poder punitivo na nossa região hoje tem características muito diferentes do poder punitivo do norte. No norte exerce-se, pratica-se um poder punitivo que é seletivo, sim, é uma característica estrutural, mas é predominantemente formal. Poder punitivo que passa através da contenção jurídica, através do semáforo dos juízes,
O poder punitivo do Sul é formal, mas temos uma predominância também de poder punitivo informal. Temos fenômenos no Sul que o Norte não conhece. Se conhece alguns, às vezes, é mais ou menos motivo de escândalo ainda. Para nós, está normalizado. Se tenho de pegar como exemplo o Brasil, o grande número de morte violenta, o alto índice de homicídio, alta frequência da violência policial. Em toda a América Latina temos uma realidade de tortura. E nossas prisões, nossas cadeias, têm superlotação em toda a região. Mais da metade dos nossos presos nas cadeias não estão condenados. São presos sem condenação. Prisão preventiva. A pena mais frequente na América Latina é a prisão preventiva. Embora o processualismo, o direito processual fale que isso não é pena, que são medidas preventivas, não. É pena. Materialmente é pena. E é a pena que está sofrendo a mais da metade da nossa população. Temos sofrido, nos últimos decênios, uma grande prisonização. Tem alguns colegas que falam que isso é paralelo ao fenômeno de grande prisonização nos Estados Unidos. É verdade. É verdade em um certo sentido, mas não no outro. Os Estados Unidos foram um país normal, até uns 40 anos mais ou menos, quando começou a subir a taxa de prisonização. A subir até ultrapassar a Rússia, que sempre, historicamente, foi a líder da prisonização, não? Superou a Rússia. Os Estados Unidos superaram a Rússia. E tem mais ou menos 2 milhões de presos. Ao longo da vida do curso do século XIX e XX, os Estados Unidos têm estatísticas de prisonização mais antigas. Então, é possível observar que ao longo de quase 2 séculos, século e meio, essa taxa manteve-se mais ou menos normal, perto da média de prisonização mundial, mas há uns 40, 45 anos começou a subir, até ultrapassar a Rússia, como eu falei. 2 milhões de presos e, naturalmente, também vagas para funcionários que têm de controlar os 2 milhões de presos. Isto é contemporâneo a um momento econômico muito particular nos Estados Unidos, que foi quando as transnacionais começaram a produzir fora dos Estados Unidos, por causa da mão de obra barata, mão de obra econômica, mão de obra que é, às vezes, escrava, em países subdesenvolvidos, e a economia dos Estados Unidos virou de uma economia de produção a economia de serviços. Então, era funcional tirar do mercado laboral, do mercado de trabalho, 2 milhões de pessoas, a maioria negros, o resto acho que não tenho estatísticas, mas provavelmente latinos, e ao mesmo tempo criar vagas, demanda de serviços. Era funcional a mudança econômica que estava sofrendo os Estados Unidos naquele momento. A nossa prisonização, a nossa grande campanha de prisonização dos últimos decênios é diferente. Subiram os preços, sim, e continuam a subir.
mas não subiu o número de funcionários. Então, temos prisões superlotadas, mas não superlotadas a superlotação que é aceita mais ou menos pelos níveis das Nações Unidas, 12%, 15%. Não. Nós temos, em alguns países da nossa região, uma taxa de superlotação de 350%, 300%, 250%. Isto, ou seja, onde tem capacidade para ter um preço, tem 3,5. Isto não é só uma questão de espaço. Não. Como subiram os preços, mas não funcionários, o controle interno das cadeias fica nas mãos dos preços. Naturalmente, não de todos, isso não é democrático, não? Mas aquelas manifestações de delinquência mais ou menos organizada, pequenas máfias, que pegam a hegemonia desse controle interno das cadeias e entram em concorrência, às vezes, com outras pequenas máfias na cadeia, para pegar esse controle interno, e dessa concorrência acaba nos famosos motins que todos conhecemos, com dezenas de mortos, essa violência carcerária que os nossos partidos políticos mediáticos, ou seja, os meios massivos de comunicação hegemônicos e monopólicos que nós temos na região, mostram para o público geral como demonstração da condição de selvagens, de primitivos, de violentos de toda a população. Ou seja, esses cadáveres produzidos deste jeito, desta maneira, servem, segundo os nossos partidos políticos mediáticos, para legitimar perante a opinião pública a grande campanha de encarceramento, o grande encarceramento latino-americano. As cadeias vão degradando-se, campos de concentração, concentrations camp. Campos de concentração onde a população, a maioria da população penal, é submetida a condições de servidão. Servidão ainda sexual pelos mais jovens. Bom, sim. E as nossas populações penais latino-americanas, como estão conformadas? Em geral, em cada um dos nossos países, teremos 15%, 20% máximo por cento de homicidas, assassinos, estupradores, violentos, que estão mais perto do manicômio que da cadeia, mas temos 15%, 20%, mas 80%, que é a grande massa encarcerada, quem são? Em geral, são jovens, homens. Muito interessante isso. Nos nossos países temos uma percentual de mulheres que está entre 4% e 6%, mais ou menos, dependendo do país. Só 4% ou 6%. A população penal é masculina. Se o feminismo quer verificar a vigência do patriarcado nas nossas sociedades, eu acho que a melhor prova é a composição da população penal. A mulher não é mistério de ser controlada pelo sistema punitivo, pelo poder punitivo, é controlada através do patriarcado, simplesmente. Mas a grande massa de população, esse 80% que
que não são os violentos, os assassinos, os psicopatas. Não, é 70%. E as estatísticas de sentenças mostram claramente, são condenados por crimes contra a propriedade, alguns sem violência, e comércio minorista de algum tóxico proibido. Ou seja, é uma delinquência de supervivência, praticamente. Fala-se que existe uma porta giratória, né, que entram e saem. E sim, é uma população inestável. Mas justamente é inestável por causa disso, porque os crimes praticados não são muito graves. Se for um homicídio, fica 20 anos, 25. Não. São crimes contra a propriedade, em geral, mais ou menos intensidade média, leve. Naturalmente, ficam um tempo na cadeia, depois saem. Né? E como falei antes, a maioria deles nem sequer estão condenados, estão sob processo, com medidas de prisão preventiva, e praticamente quando são condenados quase han esgotado a pena ou estão em condições de sair por algum benefício, condição condicional, alguma coisa dessas, liberdade condicional, alguma coisa dessas, algum benefício da legislação penitenciária. É muito estranho isto, porque, primeiro, a prisionização massiva de jovens que provêm, em geral, de bairros precários, chama-se favelas, Vila Miséria, boios, povos jovens. Cada um dos nossos países temos designações diferentes para os bairros precários. Provém de bairros precários. São jovens, homens, sem instrução, praticamente uma escolaridade mínima, sem treinamento especializado para o trabalho. Então, a grande prisionização destas pessoas confere poder a alguém? Não. Qual é o poder daquele que está a deter, a levar à prisão massivamente a pessoas que não têm nenhum poder social? Temos de lembrar que não somos os latino-americanos, somos os países com os coeficientes de Gini mais altos do planeta. O coeficiente de Gini é aquela medida que usa-se na economia para estabelecer a desigualdade na distribuição da riqueza. E nós temos as marcas mais altas de desigualdade na distribuição da riqueza. Porque, ou seja, somos campeões dos coeficientes de Gini. Temos coeficientes de Gini mais altos do que a África. A África é mais pobre, sim, mas todos são pobres. Então, os coeficientes de Gini são mais baixos. Nós não. Somos mais ricos do que a África, mas temos coeficientes de Gini. A nossa distribuição da riqueza é mais injusta. Então, nossas sociedades são altamente estratificadas. E levar para a cadeia as pessoas jovens que fazem parte das faixas mais baixas, mais humildes, mais pobres das nossas sociedades, isto não confere poder a ninguém. Não há nenhum poder. Mas a grande prisionização é mais ou menos contemporânea do poder financeiro, da manifestação do poder financeiro na nossa região e do projeto chamado de neoliberal. O projeto neoliberal, na última análise, o que quer é configurar sociedades
com 30% de incluídos e 70% de excluídos. Sociedade de 30-70. É um jeito de falar isto. Atenção, o excluído não é explorado. No capitalismo produtivo falava-se do explorador, explorado, a confiscação, a plusvalia do trabalho, toda aquela coisa do marxismo. Mas isto é diferente no capitalismo financeiro. O excluído no capitalismo financeiro, esse 70%, não tem dialética com o 30% incluído. E explorador, em termos absolutos, não existia explorador sem explorado. Mas o incluído não precisa do excluído. O excluído é alguém que está sobrando na sociedade, não? É uma coisa diferente. Essa é a estrutura que este neoliberalismo econômico quer introduzir nas nossas sociedades. E temos alguns colegas que ainda não percebem que estamos vivendo no século XXI e acham que estamos no final do século XIX, não? Então, acham que esse 70% vai ser controlado pelos cossacos do Sar ou pelos tanques de guerra. Eu, sinceramente, acho que, bom, o Sar não existe mais, os cossacos também não, e os tanques de guerra, eu não sei se tem gasolina. Não. Quando o pessoal observa, a gente observa que esta função de grande prisionização de jovens pobres nessas condições, de bairros precários, que não confere poder para ninguém. Qual é a função? Qual é a função que cumpre isto? Aqui tem um paradoxo que é incrível. Podemos ler todas as legislações penitenciárias da nossa região que falam da repersonalização, da ressocialização, da reinserção social. E todas as ideologias, é como se a subordinação a uma instituição total, como é a cadeia, vai melhorar a condição da pessoa. Introduzir um jovem nessas condições nas nossas cadeias deterioradas, convertidas em campos de concentração, não melhora ninguém. Não melhora ninguém. Pelo contrário, provoca uma mudança de subjetividade. O sujeito que vai para a cadeia falando, eu furtei, eu roubei. Sai da cadeia falando, eu sou ladrão. Leva a assumir o rol deviante. A cadeia, nessas condições, é um aparelho de reprodução de delinquência. É muito estranho que não sejam todos os presos reincidentes. Porque parece que todo o sistema, é muito claro isto, parece que todo o sistema trabalha para produzir reincidência. Reincidência específica, estou falando, não na reincidência formal. Isso é evidente demais. Então, olha, eu não estou falando em termos de conspirativos, mas é uma função. A mais, quando o garoto sai da cadeia, não tem de sair, porque a porta giratória. Não. Na porta da cadeia estão aguardando ele como um atestado de incapacidade laboral. Porque ninguém quer contratar como trabalhador alguém que tem a marca da cadeia, que tem o estigma da cadeia. Aparelho reprodução de delinquência. É interessante. E quando
O sujeito sai condicionado para furtar, para roubar. Onde vai? No bairro precário e furta e rouba. A quem? Aos vizinhos. Porque o poder punitivo não é só seletivo na criminalização, é também seletivo na vitimização. E é extremamente seletivo na vitimização. Quanto mais pobre é uma pessoa, mais risco de vitimização corre. Tem mais risco de vitimização. À medida que vamos subindo na escala social, bom, tem segurança privada, bairros mais vigilados. Bom, vamos descendo na escala social, o risco de vitimização é muito maior. Então, roubo os vizinhos que são pobres, não? São pobres como eles. E a mais são roubados, bom, ficam zangados, naturalmente. Pessoa, gente pobre, a mais dizer pobre, roubada, bom. Qual é o efeito disso nos bairros precários? Produzir contradições, violências, contradições entre as pessoas. E enquanto as pessoas estão discutindo, ou estão brigando entre eles, ou estão sofrendo as consequências dessas contradições no bairro precário, não tem condições de dialogar. Se não tem condições de dialogar, não tem condições de uma consciência da situação do setor deles. Se não tem condições para tomar consciência do setor, não tem condições para se organizar. Portanto, não tem condições para se resistir. Esse é o problema. É um jeito de controle social da exclusão muito mais perverso do que os cossacos usaram os tanques de guerra. Isso passou para a história. Agora a tática é introduzir contradições, impedir ou dificultar, enfraquecer o sentimento de comunidade e impedir ou dificultar a organização para a resistência dos excluídos. Olha que não estou falando isto em termos conspirativos. Quem acha que alguns fenômenos sociais são conspirativos está errado. Não existe um sujeito com um computador programando isto. Não é assim. Isso calma a consciência, providencia tranquilidade, num certo sentido, porque se a coisa for desse jeito, é bom, temos de bater na cabeça do sujeito que tem o computador, e está tudo bem, acabou o problema. Não é assim, não. Na sociedade tem fenômenos que são pluricausais, e são causados por uma coincidência de causas múltiplas, que quando são funcionais ao poder, o poder deixa ir para frente. Quando são disfuncionais, tenta deter esses fenômenos. E este é um fenômeno pluricausal, mas funcional ao poder, funcional àqueles que querem introduzir nas suas sociedades o modelo 30-70. Então, esse poder deixa ir para frente. Não é causado pelo poder, não é o poder, não tem sujeito com computador, não. É multicausal, mas é útil para o poder, é funcional para o poder, e o poder empurra ou aproveita dessa funcionalidade. Não tem o poder para criá-la, não. É sim para aproveitá-la. E a grande campanha de
que sofremos em toda a América Latina deste repressivismo através dos meios massivos de comunicação, que, como falei, são partidos políticos, meios monopólicos de comunicação, criação de uma realidade única, não? Fazem nas nossas sociedades o mesmo rol, o mesmo papel de Felix Chevioarta no nazismo, de Pravda no stalinismo, não? Este punitivismo demagógico fomentado pelos meios monopólicos, aproveitado por alguns políticos inescrupulosos e aceito por alguns políticos populares também que têm medo de perder votos na frente dessa campanha de instigação ao ódio, vindicativa, etc. Tudo isto cria uma situação que para o direito penal é complicada. As penas que estão fixadas nos códigos não são as penas que estão se executando. As penas dos códigos penais, os que escreveram os códigos penais, pensaram penas e escalas penais segundo a gravidade da lesão ao bem jurídico, sem dúvida. O injusto, o conteúdo injusto do fato. E as penas são penas privativas de liberdade, penas que implicam a limitação da liberdade de locomoção, de movimento, e dos direitos de, quem está privado de liberdade de movimento não pode exercer naturalmente, não? Pela condição de pessoa institucionalizada. Mas nada, é isso só. Pena de prisão é pensada nesses termos pelo codificador, não pensada nas condições de humilhação, de condições de servidão, condições de violência, condições de lesão à saúde da pessoa, não? De morte acidental. Nas nossas prisões temos 15 vezes mais morte violenta do que na mesma faixa etária na vida livre. Temos 8 vezes mais risco de suicídio na prisão do que na mesma faixa etária na vida livre. As nossas prisões, se apenas realmente executadas, são penas cruéis, inumanas e degradantes. E segundo as condições subjetivas da pessoa, é tortura. É tortura. Então, os nossos juízes são autores imediatos de penas cruéis, inumanas, degradantes, autores imediatos, eventualmente, de tortura também. Código Penal na mão? Eu diria que sim. Diria que sim. Mas isto não é uma expressão feita, dita por um crítico criminológico. Não. Se não me engano, o Supremo do Brasil declarou a emergência penitenciária. Não? E a Suprema Corte da Costa Rica também, não? A Suprema Corte colombiana também, não? Na Argentina tivemos há uns anos um habeas corpus coletivo, também. Há alguns anos, pouco mais, a Suprema Corte dos Estados Unidos ordenou ao Estado de Califórnia liberar a metade dos presos. A Corte Interamericana de Direitos Humanos ordenou ao Brasil reduzir a metade o número de presos das cadeias de Rio de Janeiro e de Pernambuco, não? Temos tribunais máximos e tribunais internacionais
falando para o direito penal, de que essas penas são penas cruéis, inumanas e degradantes. Não são as penas do Código Penal, são as penas ilícitas, proibidas pelas constituições e pelo direito internacional dos direitos humanos. E os nossos juízes estão ameaçados de ser linchados pelos meios de comunicação se fazem outra coisa, pelos monopólios de comunicação. Então, o direito penal, o nosso direito penal regional, perante esta situação, prefere trancar-se no neokantianismo, no normativismo, sustentar a colocação de que o valor de verdade das suas teorias esgota-se na não contradição lógica dos seus níveis normativos. Prevém metodologias e teorias do conhecimento que impedem a introdução dos dados sociais. Importamos um direito penal, vamos na alfândega, da alfândega pegamos sistemas de interpretação do direito penal do norte, onde esses fenômenos não são conhecidos. Pelo menos, se alguma vez acontecem, como falei, são causa de escândalo. E nós temos um direito penal que vai no sentido de uma sociologia que fala tudo o que você está falando é falso. E não estou falando de uma sociologia crítica marxista, não, estou falando de uma sociologia quase tradicional. Estou falando de uma sociologia fenomenológica, estou falando de uma sociologia, dos autores mais tradicionais de sociologia e observando a realidade, isso é o que está acontecendo. Por isso eu falei que criminologia na América Latina necessariamente é crítica. Mas já não é aquela crítica de há 40 e poucos anos. Isto é muito mais urgente. Porque o poder punitivo hoje faz parte da programação do neoliberalismo. E o neoliberalismo na nossa região, através da dívida, do endividamento dos nossos países, é um novo método de colonização. Reduzir o orçamento social, controlar a população através da introdução, a exclusão social, através da introdução de contradições nos bairros precários, na sociedade, na parte da sociedade precária, é parte da programação de construir sociedades 30-70. Estes não são problemas penais, este é um grande problema político. É um grande problema político geral. Não vamos reduzir, não vamos resolver este problema desde o âmbito meramente jurídico, penal, mas sim temos o dever, os teóricos, de falar com clareza sobre isto e de dizer, não, temos de abrir o nosso direito penal a dados da realidade. Temos de dizer, chega à importação de métodos ou de teorias do conhecimento que impeçam a introdução dos dados da realidade nas nossas construções. A solução final disto vai ser um dia a política de cupos
tantas elas têm o Estado em condições de mínima dignidade, tantos preços pode ter e não mais. Isto não é um absurdo. Isto é o que explica que junto aos Estados Unidos, que tem um máximo de índice, de taxa de encarceramento, tem o Canadá, que tem uma das mais baixas do mundo. Junto da Rússia, que tem a outra taxa enorme, tem Finlândia, que tem a mais baixa do mundo. E o que acontece no Canadá, na Finlândia? Os assassinos estão pela rua? Não. Os patibulários, assassinos, estupradores, meio psicopatas, tudo isso jamais foi um problema para o direito penal. Antes matavam eles, agora temos penas leves, muito longas. Isso não é um problema. O problema é esse 80%. Esse 80% que é uma delinquência não muito grave. E ali não temos regras. O Canadá e a Finlândia têm decisões políticas diferentes às que tem os Estados Unidos ou a Rússia. Simplesmente é isso. Então, cada país tem o número de presos que quer ter. Não tem nada a ver com a frequência delitiva. Nada. Absolutamente nada. Não é a frequência delitiva que está a determinar o número de presos. É uma decisão política. O que fazemos com essa faixa de delinquência e de supervivência? O que é que vamos fazer com eles? Algum dia vamos chegar a essa solução de dizer não. Temos de esgotar a possibilidade de penas não privativas de liberdade nessa faixa, nesses 80%. Como fazem alguns países do mundo. Só que isso, neste momento, é impensável. As condições políticas são de punitivismo demagógico e são as condições políticas impostas por um tardo colonialismo financeiro que está submetendo a toda a região. Bom, muito obrigado. Muito obrigado, doutor Eugênio. Mais uma vez, agradeço a tua disponibilidade de estar aqui conosco. Agora eu vou passar a palavra para a doutora Fernanda, que é defensora pública aqui do Estado. Boa noite a todas e a todos. É um grande prazer estar aqui hoje. Agradeço o convite do Centro Acadêmico, parabenizo pela realização desse evento. Gostaria de cumprimentar o professor Zaffaroni, que fez uma excelente explanação, e peço desculpas desde já, porque falar depois de tão eloquente apresentação se mostra muito difícil e certamente vai ficar muito aquém do que deveria nesse contexto. Tudo que foi exposto condiz com a nossa realidade brasileira, e só tenho a endossar, né, todas as colocações, especialmente com relação ao nosso atual colonialismo, aos partidos políticos midiáticos, são todos fatores que nós devemos levar em consideração nesse estudo, nessa análise da nossa sociedade, especificamente em relação ao poder punitivo. Bom, trazendo um pouco para a nossa realidade, né? A gente não tem como fugir de alguns fatos recentes que nós acompanhamos nessa semana, por exemplo. Então, quando a gente fala de um poder punitivo informal, é evidente que existe uma discriminação a partir de políticas públicas, né, de saúde, educação, enfim, que acaba levando a uma criminalização, uma vitimização de certas parcelas da nossa sociedade, de uma população específica, mas também dentro do poder punitivo formal nós temos uma série de problemas que foram já apresentados nessa fala do professor Zaffaroni. Acho que a gente não tem como fugir de um aspecto um pouco político, como foi dito, né? Direito e política, por vezes, são afastados, mas eles caminham muito mais próximos, deveriam caminhar muito mais próximos, e nós deveríamos enfrentar alguns fatos também sob esse viés.
Então, como eu disse, trazendo um pouco para a nossa realidade, ontem nós tivemos um fato que todos devem já ter tomado conhecimento, né, que saiu em todas as redes sociais, enfim, todas as mídias, que aconteceu no Sergipe com o senhor Genivaldo de Jesus Santos, que foi parado pela Polícia Rodoviária Federal por estar sem capacete. Era uma pessoa, ele tinha esquizofrenia, fazia tratamento havia 20 anos, e foi colocado no porta-malas da viatura. Esse porta-malas foi semi-fechado, né, dentro do possível, porque os pés dele ficaram para fora, e foi asfixiado, morreu asfixiado com gás de pimenta e gás lacrimogêneo. Essa é a nossa realidade na América Latina. Mas, ao mesmo tempo em que a mídia internacional repercutiu esse fato como algo muito semelhante ao que aconteceu com George Floyd há, acho que 2 anos, fez 2 anos, acho que ontem, por coincidência, nós não vemos a mesma repercussão no Brasil, assim como em outros países da América Latina provavelmente não teria. Como o professor Zaffaroni falou, existe uma normalização de fatos esdrúxulos, absurdos, que não seriam aceitos em qualquer outro lugar do mundo. Nós deveríamos estar, nesse momento, nas ruas, bradando contra esse tipo de atuação que, lamentavelmente, vai além da exceção. Eu tenho certeza de que existem inúmeros profissionais que atuam nas polícias, extremamente qualificados, com uma atuação humanizada. Não quero aqui generalizar, mas seria inocência, ingenuidade nossa achar que não existe um treinamento, uma preparação policial já voltada para esse controle social por meio, inclusive, da pena de morte. Outro fato também dessa semana foi a ação na Vila Cruzeiro, que também, por incrível que pareça, envolveu a polícia rodoviária. Ninguém consegue explicar, pois não tinha nenhuma rodovia naquela comunidade, em que várias pessoas foram mortas. Se eu não me engano, a última notícia estava em 25 pessoas mortas. Então, essa aplicação ilícita e legítima também da pena de morte. Então, não é que não exista pena de morte no Brasil, o que não existe é processo que leve a essa pena, né? Já se antecipa por meio da própria atuação policial. E eu digo que existe uma cultura policial que acaba levando a uma atuação nesse sentido, porque, lamentavelmente, esse é o nosso cenário. A própria militarização da polícia, e sei que é algo muito controverso, mas é algo que a gente tem que abordar também e que enfrentar, a própria militarização da polícia é um sinal de que nós lidamos com os problemas sociais, com os problemas que deveriam ser tratados, ter uma busca de solução por meio de políticas públicas de saúde, educação, cultura, esporte, lazer, enfim, nós lidamos como se fosse uma guerra, como se fosse um enfrentamento social desse percentual da população que é o percentual excluído, que é o percentual que acaba sendo mais criminalizado, mais vitimizado, como disse o professor. Um vídeo que circulou de ontem para hoje, também nas redes sociais, mostra um policial rodoviário. Eu não vou falar o nome, porque esse nome eu vi só nessas mídias alternativas, e não sei se corresponde à realidade, mas era um policial rodoviário que estava dando uma aula num cursinho preparatório para a Polícia Rodoviária Federal. E ele fala justamente isso, porque daí a gente põe dentro da viatura, começa a reclamar, começa a tentar bater no vidro, a gente abre um pouquinho o vidro, põe gás de pimenta ou gás lacrimogêneo, não lembro de qual dos dois ele falou, é a melhor coisa do mundo, e gargalhava, assim, dizendo a pessoa fica mansinha, mansinha. Isso num curso preparatório, o curso era Alfacom, da Polícia Rodoviária Federal. Então, não é algo pontual. Gostaria que fosse, que a gente reconhecesse isso como uma exceção, mas não é. Reitero, há profissionais excelentes, humanizados, que buscam uma atuação desse poder punitivo, desse braço estatal, né, do poder punitivo, condizente com a Constituição, com as normas internacionais, mas as polícias, a atuação policial, infelizmente, ainda é um eficiente mecanismo de controle social, de afastamento de pessoas da sociedade, de criação dessa parcela de excluídos, como disse o professor. Dentro desse mesmo contexto,
acho que a gente não pode deixar de falar também da famigerada guerra às drogas. Como foi dito, cerca de 85% da população prisional não está nos estabelecimentos prisionais pela prática de crimes graves. Nós temos um alto índice de crimes contra o patrimônio, porque o patrimônio na nossa legislação penal ele é altamente protegido, né? E isso tem muito a ver com o neoliberalismo, com o capitalismo, o colonialismo capitalista que nós vivemos. Então nós temos um alto índice de crimes contra o patrimônio punidos com penas que, se nós analisarmos, são desproporcionais em relação àquelas impostas em outros delitos mais graves, e temos os crimes envolvendo drogas, os crimes de tráfico, né? Afinal, posse para o uso não leva a uma prisão, a uma pena restritiva de liberdade. E essa guerra às drogas é algo que a gente precisa abordar e combater, né? Fazer uma guerra às drogas. Porque a guerra às drogas, na verdade, é uma guerra à população pobre, à população que já é marginalizada, à população que já não tem acesso, que já é excluída, que já não tem acesso aos recursos de uma parcela favorecida. Nós sabemos quais são os traficantes que acabam sendo punidos, quais são aqueles que até tem um livro, se não me engano, do Orlando Zacconi, chamado Acionistas do Nada, né, que são como formiguinhas que morre uma e aparecem tantas outras para suprir, assim, exercer aquele mesmo papel. Esse é o traficante que está lá preso. Não é o traficante rico, não é o... E dentro de uma ideia, assim, de combater essa criminalização das drogas, nem o traficante rico seria responsabilizado, eu sei disso, mas existe, além da criminalização das drogas como um problema, dentro dessa criminalização, nós temos a criminalização secundária extremamente seletiva dentro dessa mesma organização do tráfico, né? Nós temos casos muito famosos no nosso país de quilos e quilos de drogas apreendidos com determinadas pessoas que têm poder, que têm influência, e não vemos nada acontecer. Mas daí pega alguém com 5 gramas de crack só porque está numa esquina que supostamente é conhecida como ponto de tráfico, isso é considerado tráfico. Aliás, essa caracterização do que seria tráfico e o que seria posse para consumo acaba ficando também nas mãos da polícia, na maioria das vezes, que é quem acaba determinando se aquela pessoa estava ali praticando um comércio, né, um armazenamento, enfim, um transporte, ou apenas portava para consumo. E daí a gente volta àquele problema da atuação policial das nossas polícias, né, militarizadas ou não, da polícia militar ou não, mas voltada a um controle social, a uma exclusão, a uma marginalização, muito mais do que a uma melhora da nossa sociedade, a uma evolução, a um respeito, a busca do respeito de direitos. Dentro dessa crítica ainda, a gente tem que falar da própria pena de prisão, porque é evidente que as prisões, do jeito como são na América Latina, e especialmente aqui do Brasil, que tem a terceira maior população carcerária do mundo, se nós considerarmos, inclusive, regime semiaberto e outros regimes de cumprimento de pena, mas a pena de prisão em si, será que existe uma forma de ela pode ser lícita, ela pode estar de acordo com a lei, com a Constituição, talvez respeitando os direitos mínimos que deveriam ser assegurados, mas será que existe alguma prisão, alguma pena privativa de liberdade que realmente leve a uma ressocialização, a uma inclusão, a uma reinserção na sociedade, ainda que ela seja a pena privativa de liberdade mais perto de uma perfeição, isso muito entre aspas, evidentemente, né? Será que a pena privativa de liberdade é o caminho? Sabe, qual é o tipo de solução que se está apresentando com esse tipo de penalização? E houve uma época em que se questionou, isso já há algumas décadas, em que se questionou muito se a pena seria de prisão, e se chegou à conclusão de que seria uma evolução, né, a prisão em relação a outras penas, como a ideia de chibatadas, de tortura, de outras formas de punição que hoje nos parecem tão, assim, arcaicos. Eu tenho esperança que daqui a um tempo a gente olhe para trás e veja as penas de prisão como algo tão arcaico quanto hoje nós podemos pensar
na forma como eram decapitadas as pessoas, na forma como eram punidas em outras épocas. Será que a pena de prisão realmente atinge esse objetivo? E, evidentemente, da forma como nós temos com o superencarceramento, com o encarceramento em massa, com a superlotação dos estabelecimentos prisionais em mais de 300%, como foi dito, realmente nós temos penas cruéis, degradantes, desumanas, e temos tortura, e acho sim que os juízes são responsáveis por isso. Entendo que eles sofram esse risco de linchamento, de essa pressão social, especialmente pelos meios de comunicação, pela mídia, né, por esse monopólio, como foi dito, midiático, mas a quem servem os juízes, né? Aqui, qual é a função? A função é de agradar os anseios de uma parcela da população que pretende fazer uma lavagem cerebral, que isso, legitimando esse tipo de pena, legitimando esse tipo de atuação, legitimando a ideia de que a prisão é necessária, ou respeitar direitos, garantir que esses direitos sejam assegurados, buscar aqueles objetivos que estão estabelecidos na nossa Constituição, buscar assegurar a todas as pessoas de modo igual, respeitando as suas desigualdades, evidentemente, o gozo dos direitos que lhes são estabelecidos. Então, falta uma atuação também contra-majoritária desses magistrados, dessa parcela de juristas especificamente. E precisamos estender essa crítica também ao Ministério Público. Nós vemos uma popularização do discurso de que a prisão preventiva é algo positivo, né? E essa atuação ministerial, muitas vezes, postulando uma imposição de pena, porque, como foi dito, não sejamos ingênuos, não vamos acreditar que a prisão preventiva não é pena, é pena. O próprio processo penal, ele já é penalizador. Ele já é uma pena. Se submeter a um processo criminal já é uma pena, já é uma punição a quem quer que seja, muito mais uma prisão preventiva. E existe essa invocação da ideia de que a prisão preventiva é algo positivo e é uma resposta que deve ser dada em favor da sociedade. É como quando nós vemos assim, olha, fulano foi... confessou ter praticado o crime X, por que ele não está preso? Bom, porque ainda não foi processado, não se defendeu, não foi condenado e não foi imposta uma pena, né? Fazendo a ressalva, como eu disse, de que a prisão não será necessariamente legítima, né? Não servirá necessariamente aos objetivos aos quais ela formalmente se presta, mas minimamente tem que ser assegurado o devido processo legal e uma condenação compatível com a nossa legislação. E esse discurso de antecipação de pena, de prisão preventiva, de que precisa dar uma resposta à sociedade, é o da polícia, acaba sendo dos juízes, especialmente por uma pressão social e midiática, e é também do Ministério Público, que é uma instituição essencial, né, extremamente importante na nossa sociedade, constitucionalmente prevista com o objetivo de assegurar a todos direitos, mas que na prática acaba se desviando um pouco do caminho e indo para um viés muito mais populista do que jurídico e até mesmo político, né? Porque, como eu disse, na minha opinião, a gente não tem como desvincular o jurídico do político. E isso, na nossa realidade, nossa realidade, a realidade brasileira, me parece que fica ainda mais claro, né? Nós vivemos tempos, e daí peço desculpa por trazer essa questão meio eleitoral nesse momento, mas nós vivemos tempos em que nós não podemos nos esquivar de tratar de aspectos políticos, na medida em que as ideologias, o cerne de atuação, de propostas, enfim, de toda a atuação de uma parcela, de uma linha, né, que nós vemos se encaminhando para concorrer às eleições, especialmente na presidência da República, se prega o desrespeito aos direitos humanos,
prega uma ideia de possibilidade de pena de morte pela polícia, sem nem mesmo se saber se tratava de criminosos ou não, e mesmo que se tratasse de pessoas criminosas, isso não seria legitimado. Nós temos isso, nós precisamos enfrentar isso na nossa sociedade, nós não podemos falar só de direitos humanos de uma forma abstrata e esquecer que também está nas nossas mãos lidar com isso nas urnas e, antes disso, debatendo os aspectos relacionados a essas propostas, a essa atuação, porque nós nos aproximamos de um contexto ditatorial, e daí já chamo a ideia até da próxima palestra, que vai falar sobre ditaduras, e sei que, enfim, falar de ditadura é algo muito complexo, e falar de fascismo, falar de resistência, né, a esses tempos causa muito debate, muita celeuma, mas vivemos tempos em que devemos abrir os olhos e ver o que nós estamos legitimando. Nós estamos legitimando um poder punitivo informal que mata, né, o poder punitivo formal que desvirtua, que aplica penas ilícitas, que age ilegitimamente, ilegalmente, um poder punitivo que admite que juízes apliquem penas ilícitas, ilegais também nesse contexto de desumanização das pessoas presas, né? Lembrando que a gente associa a punição exclusivamente à prisão. A gente não, por vezes, rechaça, né, penas alternativas e outras formas de resolução de conflitos na esfera penal, além de que nós deveríamos também questionar a própria penalização, a própria aplicação do direito penal, do direito criminal em determinadas searas, em determinados casos. Nós estamos, muitas vezes, legitimando isso nas urnas e no nosso debate diário, quando nós nos calamos, quando nós aceitamos determinados posicionamentos. Não tem como falar de criminologia na América Latina sem ver a nossa realidade, sem ver os Genivaldos do nosso mundo, do nosso Brasil, ignorando casos como de Jacarezinho, Vila Cruzeiro, situações que não são só do Rio de Janeiro, que também acontece aqui em Florianópolis, mas talvez não seja tão noticiado, não seja tão divulgado. Nós temos, sim, situações muito parecidas, há execuções, há muitas violações de direitos por parte da polícia, especialmente, para não dizer exclusivamente, nas áreas mais periféricas, né, nas comunidades mais carentes, mais hipossuficientes da nossa cidade. Nós não temos como falar de criminologia, e de criminologia crítica, evidentemente, sem abrir os olhos para essas circunstâncias, né? Nós temos que questionar e deixar de naturalizar, como foi dito, situações que são esdrúxulas, situações que são absurdas, né? Começar a tomar atitudes, a buscar não a regularização, mas a superação desse status quo, desse modelo neoliberal, desse colonialismo específico capitalista a que nós nos submetemos, por meio daquilo que nós temos à nossa disposição, né, de resistência, de manifestações, do voto, do debate, que isso é importante, isso está nas nossas mãos. Eu teria várias outras colocações para fazer, mas acho que a gente já está se aproximando aqui do horário. Eu agradeço muitíssimo a atenção, agradeço mais uma vez o convite e fico à disposição aqui para o que for necessário. Obrigada, doutora Fernanda. Agora a gente vai abrir para perguntas, e vai ser uma pergunta e eu passo a palavra para o doutor Zaffaroni responder. Desculpe. Pode falar. Gostaria de acrescentar alguma coisa. Desculpe que mexa na questão brasileira, mas
Estou seriamente preocupado porque o que acontecer no Brasil vai refletir sobre todos os nossos países na América Latina. Pelo volume de economia, pelo volume de população, pela importância geográfica do Brasil. E sim, é verdade, o discurso de Bolsonaro é horrível, mas quero observar o seguinte: este grande encarceramento leva uns 30 e poucos anos no Brasil e passaram todas as cores políticas. Todas. Então, o que acho é um problema nacional, que vocês, às vezes, acham que não têm consciência. Problema sério, problema de segurança nacional, mas segurança nacional a sério, entendendo por segurança nacional a segurança da vida das pessoas, da vida dos habitantes. Vocês têm uma quantidade de preços incrível, e tem cadeias lotadas, e tem um fenômeno que é só do Brasil, que é as ordens de detenção incumpridas, porque não tem mais lugar na cadeia, não tem mais espaço. E são mais de 500 mil que tem disso. E não tenho, porque as estatísticas não registram, o número de processados sem prisão preventiva, que normalmente é um número maior dos que estão em prisão. E se cada uma dessas pessoas está em contato diário, do dia a dia, com 5, 6 pessoas, que são o pai, a mãe, o marido, a mulher, o filho, os irmãos, vocês têm 20% da população, 20% da grande, da enorme população do Brasil, que está banalizando a coisa penal, porque está acostumado a falar do advogado, da vara criminal, levar comida para a prisão. Isso é incrível, incrível. Isso é um perigo nacional. Não pode ser o mais importante do direito, o direito penal. Mas tem outra coisa, o exercício do poder punitivo informal não é independente do exercício do poder punitivo formal. O poder punitivo informal é crime. E se não é punido, se não é controlado, é porque o poder punitivo formal permite. Não são duas coisas independentes. O Brasil tem, na faixa jovem de negros e mulatos, a primeira causa de morte é a morte violenta. E o que percebi nas cadeias do Brasil, quando tive de inspecionar ao longo do meu mandato na Corte Interamericana, é uma grande riqueza nas cadeias de melanina, e uma grande pobreza de melanina nas universidades e nos judiciários. São problemas nacionais, são problemas que têm nos preocupar a todos os latino-americanos pela importância do Brasil, pela dimensão do Brasil, pela liderança que o Brasil tem de ter entre nós, uma liderança natural. É um problema nacional, pense em termos nacionais. Quem é que está fazendo isso? É doido. É um problema de segurança nacional, um problema de nacionalidade. O Brasil é importantíssimo para todos nós. Tem de cuidar o Brasil, por favor. Não é uma questão penal, criminológica, não, isso está virando um sério problema. Este neoliberalismo, o que quer, no fundo, é criar essa sociedade 30-70. Mas o Estado, eu errei alguma vez quando pensei que a decadência do Estado de Direito ia para o canto do Estado de Polícia. Não, o Estado de Polícia é um Estado vertical. Um Estado com uma grande cúpula política muito forte. O fascismo, o stalinismo, tudo isso, sim. Não, na América Latina, a decadência do Estado de Direito vai para o lado do menos Estado, um Estado degradado, um Estado que perde o monopólio
do poder punitivo, do exercício do poder punitivo, autonomizam-se as polícias, emergem os justiceiros, emergem os grupos de autodefesa, emerge uma delinquência organizada que também pratica poder punitivo, e aí isso praticam arrecadação fiscal. Perde o monopólio da arrecadação fiscal o Estado também. Duas funções elementares do Estado, esse é um menos Estado. É uma agressão ao Estado, uma agressão ao Estado, agressão à soberania, porque a soberania no final é do povo, dos povos. Olha como isto é muito sério. E em alguns dos nossos países, algumas dessas cúpulas sempre frágeis que nós temos, políticas, decidem degradar as Forças Armadas à função policial. Que como não tem treinamento, fazem besteiras e, perdem o respeito da população, enfraquece a defesa nacional. Cuidado com isto. Temos de ter consciência disso, defender as nossas soberanias. O caso do Brasil é preocupante para todos nós. E olha que não sei o discurso do Bolsonaro, conheço, mas não é Bolsonaro só. Este fenômeno foi criado ao longo de decênios, e nesses decênios passaram pelo governo do Estado todas as cores políticas. Este é um problema nacional. Desculpem a minha sinceridade, mas não posso deixar de observar isto. Imagina, professor. Pessoal, uma pergunta. Boa noite. Meu nome é Márcio, sou estudante de Direito da segunda fase. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor pela excelente palestra, a doutora pelas excelentes exposições. De fato, o sistema carcerário brasileiro e o direito penal em si encontra-se extremamente precarizado no nosso país. Nilo Batista, inclusive, em sua introdução crítica ao direito penal, ele desmistifica a questão, o mito de que a finalidade do direito penal é de proteger bens jurídicos de interesse público, enquanto, na verdade, o real interesse por trás é de proteger, sim, interesses públicos, mas bens jurídicos de interesse apenas de parte da população, apenas de parte da elite. No entanto, eu gostaria de saber, estudos médicos, confesso, não me recordo qual estudo que foi responsável por essa pesquisa, apontaram que de 1 a 2% da população é psicopata. Eu gostaria de saber, a partir de uma perspectiva abolicionista, como lidar com esse tipo de pessoa e o perigo que esse problema representa, dessa condição representa para o restante da população. Doutor Raul, conseguiu ouvir? Consegui, não sei se compreendi bem, porque fala muito, o som tem muito baixo. Mas eu não sei se tem 2% de psicopatas na população, talvez tenha, especialmente em algumas classes privilegiadas acho que tem mais. Eu não sou abolicionista, nem estou falando em termos de abolicionismo. O abolicionismo é uma tendência de países do norte, um movimento interessante porque abre uma discussão, mas não é um problema. Fazer realidade o abolicionismo seria uma mudança civilizatória, diretamente, isso não. Está muito longe de nós. O nosso objetivo é descer os níveis de violência e de seletividade do exercício do poder punitivo. Se amanhã vem outras mudanças, isso não vamos fazer como juristas, nem como penalistas, nem como criminólogos. Por sinal, temos todo o direito, como cidadãos, de sair para a esquina e fazer política e acreditar e postular uma sociedade verde, vermelha, azul, ou todas as cores que quiser. Mas isso como cidadãos.
No campo do direito penal, no campo da criminologia, acho que temos de controlar a nossa onipotência. Onipotência é uma característica da infância e da adolescência. Temos de ser adultos. E a nossa missão agora é uma missão de conter um exercício do poder punitivo. O direito penal é uma expressão equívoca. Às vezes, com direito penal, falamos em lei penal, que é obra dos políticos. Às vezes, em direito penal, falamos em exercício do poder punitivo, que é obra das agências executivas. E, às vezes, com direito penal, falamos do que fazemos os teóricos do direito penal, ciência do direito penal. A meu ver, o objetivo do direito penal, seguindo a velha tradição que inauguraram vocês com Tobias Barreto, é o exercício do poder punitivo um fato político. E o grande problema que temos, qual é a finalidade da pena, tudo isso? Tudo isso é delírio, realmente. Cada um escolhe uma teoria da pena. O direito penal, nesse sentido, é uma patologia de ordem jurídica, porque é o único ramo do saber jurídico que não sabe para que serve a pena, a sanção. Os civilistas sabem que não, os administrativistas também. Nós discutimos não a pena para retribuição kantiana, retribuição hegeliana, prevenção geral especial, prevenção moralizante, kraussista. Atrás de cada uma dessas teorias da pena está uma teoria do Estado. Sim, você é kantiano, tudo bem, mas eu não vivo num Estado ético kantiano. Você é hegeliano? Sim, tudo bem, mas eu não vivo num Estado racional hegeliano. Eu vivo nos Estados de direito, mais ou menos de direito que temos. E tenho de resolver os problemas e programar jurisprudência segundo o nosso Estado real de direito. Neste Estado de direito. Bom, mal, melhor, pior, o Estado real. Então, quem acredite que se nós sumirmos, o poder punitivo vai sumir conosco, é absurdo. O poder punitivo não é exercido por nós juristas. O poder punitivo é exercido pelas polícias. Qualquer um que esteja na frente parado na frente de um tribunal, vai ver que chega um carro oficial e vão descer do carro algumas pessoas almejadas. E quem saiu para a rua a escolher essas pessoas? Os juízes? O Ministério Público? Não. Polícia. E o juiz que tem só um poder de dizer, bom, este processo de criminalização vai para frente ou não. É um semáforo. Que fez esse juiz? Parece que bateu na cabeça, bateu a cabeça do vizinho, luz verde. Aquele que estava fumando baseado no terraço, bom, se o juiz é racional, luz vermelha, que acaba a coisa. E outros não são muito claros, então, bom, luz amarela, vamos aguardar um momentinho. O poder jurídico o poder jurídico penal é poder de contenção do exercício do poder punitivo. Se nós sumirmos, o exercício do poder punitivo espalha-se sem limite. Isso é um genocídio. E aí, ali sim, acabaram todos os bens jurídicos. Nós sim temos uma função de proteção dos bens jurídicos, mas não aquela que fala tradicionalmente o direito penal. Não. Os bens jurídicos são bens jurídicos segundo todo o direito, e todo o direito tem de proteger bens jurídicos. O direito penal recebe os bens jurídicos já como bens jurídicos. Não tem bem jurídico criado pelo direito penal. Cria a Constituição, cria o direito do trabalho, cria o direito civil. Nós não temos bens jurídicos penais. Isso é uma invenção.
O direito penal recebe os bens jurídicos e protege bens jurídicos, sim, contendo o poder punitivo, porque de outro jeito somem todos os bens jurídicos. Temos o genocídio. O que é um genocídio? Um poder punitivo exercido pelas agências executivas sem limite. Esse é o grande problema. Então, a função de contenção jurídica do poder punitivo é básica. Básica. Nós somos aparelhos de contenção jurídica do poder punitivo. Não exercemos poder punitivo. E o direito penal, a ciência do direito penal, tem de procurar planejar um bom funcionamento do semáforo, que é a única coisa que podemos fazer, e que é a mais importante. Se alguma vez temos sido úteis à sociedade, foi pelo que soubimos conter o funcionamento do semáforo. Boa noite, meu nome é Laís. Primeiro, eu estou muito grata por essa oportunidade de fazer essa pergunta. Então, pensando, né, professor Zaffaroni, sobre tudo isso que você falou para nós, pensando que o direito é uma ferramenta de controle social, né, e de paz social, em tese, uma relativa paz social para um grupo de pessoas, e pensando que a maior parte dos nossos crimes hoje são crimes, que o professor comentou, crimes de sobrevivência, e o nosso encarceramento hoje é em razão deles. Como desencarcerar, como colocar essa ideia para uma sociedade, no caso a brasileira, que é, né, a que a gente vive aqui, como colocar isso para uma sociedade que acredita que as nossas leis não são duras o suficiente. Isso já é um conceito, claro que hoje a nossa situação econômica, infelizmente, né, está muito ruim, vindo de uma pandemia e tudo mais, mas em tempos pretéritos, em que a inflação estava em índices muito bons, altos índices de emprego, a economia estava girando e ainda assim, em senso comum, desde a pessoa mais pobre até uma classe média alta, tinham a sensação de que as leis no Brasil são fracas. Mas ainda assim, nós somos um dos países que mais encarcera. Então, como convencer essa população de que a solução é diminuir a população carcerária? Não temos condições. Não temos. Estamos sofrendo um tardo colonialismo financeiro. Os nossos meios de comunicação, a mídia nossa, é monopólica, responde aos interesses da máfia financeira do Norte. E o que chama-se de senso comum, não é senso comum. É a ideia que é reproduzida por monopólios de meios de comunicação. Os meios de comunicação, a mídia, cria realidade. Não é um problema de liberdade de opinião, é criação de realidade. Nós não temos um contato com uma realidade. Eu não sei o que está acontecendo na Ucrânia neste momento, senão através da mídia. Mas também não sei o que acontece em outro bairro da minha cidade, senão através da mídia. Então, todos temos a informação da mídia, é a criação da realidade. E não só isso. Vamos para a esquina, vamos na lojinha do bairro e falamos com outro vizinho, viu o que aconteceu? Sim, e nós confirmamos entre nós e confirmamos os dados que são providenciados para a mídia. Antes, a mídia de televisão, a mídia mas não só isso, também as redes sociais, estamos cheios de fake news, de notícias falsas. Bom, é uma criação de realidade. Nesta criação de realidade, como mudar isso? Mudar isso é uma luta política. Nós não vamos fazer desde o direito penal, desde a criminologia. É uma luta política. Tem uma pluralidade de meios, de mídia, não tem uma mídia monopólica,
Nós, na América Latina, temos mídia monopólica. O Norte não tem mídia monopólica. Não tem. Nossos países têm mídia monopólica. Sim? O Norte não. A mídia monopólica é incompatível com uma democracia plural. Nós não aspiramos a uma democracia de partido único, nem uma democracia de plebiscitária. Não, democracia plural. Mas uma democracia plural é incompatível com a mídia. É um grande problema político que temos. É esse o problema. O problema não é penal, não é criminológico, é político. Político. Mídia monopólica, criação única de realidade, é incompatível com democracia plural. E essa é a nossa realidade. Esse é um grande problema político. Podemos fazer o quê? Podemos, pelo menos, ter consciência entre nós do que está acontecendo. Sim, mas mudar isso, a mídia é um instrumento da grande máfia do Norte. Qual é o crime? Qual é a criminalidade organizada maior que temos no planeta neste momento? É a criminalidade financeira do Norte, que pratica mega estelionatos, mega administrações fraudulentas, exploração de trabalho escravo à distância, paga golpe de Estado. Esse é o grande problema. Esse é o problema. Acabou o neocolonialismo. Estamos num tardo colonialismo financeiro e os nossos partidos políticos mediáticos, porque são partidos políticos, são um instrumento disso. O que é o senso comum não é senso comum. É a criação da realidade através dos nossos médios, da mídia monopólica, oligopólica dos nossos países. Tem a mesma função que, em outro tempo, teve o Volksgewerbe de Hitler ou o Pravda de Stalin. Só que num contexto diferente, e num contexto onde continuamos numa colocação geopolítica subordinada. A luta é uma luta política, é uma luta pela soberania dos nossos povos, dos nossos estados. Obrigada, professor, pela excelente exposição. Obrigada, doutora Fernanda, que se dispôs a estar conosco aqui nessa noite. Um agradecimento especial para a professora Vera, que não está aqui, mas que fez o intermédio com o professor Zaffaroni para nos prestigiar aqui nessa noite. Então, os meus mais obrigadas, né, pelo CACHIF, né? Falo em nome da gestão e em nome do pessoal que está organizando. É muito importante esse momento aqui com o senhor e agradeço a disponibilidade.